Bom dia, queridos. Para quem eu não cumprimentei, meu bom dia. Estamos bem felizes por estarmos aqui reunidos. Nós cremos no tempo. Eu acho que quem vive com o Senhor tem um tempo de novidade sempre, né? O Senhor já te deixou sem novidade na sua semana? Eu não vivo isso. Toda semana Deus traz uma novidade, traz sonhos, projetos que alegram o nosso coração. A gente fica sabendo de gente que foi curada, transformada, gente que foi salva. Então, assim, o Senhor traz novidade de vida o tempo todo, né? Eu queria te encorajar a repensar a sua semana e observar o que o Senhor fez. Feche seus olhos aí e faça uma reavaliação da semana e procure a presença do Senhor. Identifique a intervenção dele na sua vida, na sua semana. Obrigada, Senhor, porque a tua presença ela é perceptível. Mostra-nos, Senhor, as tuas intervenções, as tuas palavras, as correções do teu Espírito sobre a nossa mente, para que pudéssemos experimentar a liberdade que temos em Jesus, a renovação da mente, atento da palavra. Observe o Espírito Santo te mostrando a presença da palavra de Deus, reorganizando os seus pensamentos, as suas emoções. Procure, porque você vai perceber a intervenção de Deus na sua semana. E quando isso surgir, faça aquilo que a palavra diz, entre com ações de graças ao Senhor. Muitas vezes nós ensinamos sobre elogiar os nossos filhos de maneira específica, para que eles percebam naquilo que eles são especiais de verdade. E quando nós entramos com ações de graças diante do Senhor, é importante que nós sejamos específicos. Pai, obrigado, porque nessa semana o Senhor trouxe recuperação sobrenatural àqueles que estavam enfermos. O Senhor trouxe cura àqueles que estavam doentes em hospitais. Pai, obrigada, porque você trouxe recursos. Obrigado, Pai, porque você trouxe recursos para que nós pudéssemos honrar as nossas contas. Obrigado porque você fez a intervenção necessária para que nós pudéssemos ter sabedoria na condução de conflitos. Reconheça o Senhor em todos os seus dias. Reconheça a presença do seu Pai em todos os dias. E assim você alcança um coração sábio, diz a palavra. Senhor, nós estamos aqui para reconhecer o que há de tão especial em nossas vidas, que é a presença do Senhor em nós. Pai, nós estamos aqui para te dar glória, para te dar louvor,
para dizer que sim, nos sentimos amados, amadas, porque nós percebemos a presença do Senhor fazendo diferença nos nossos dias. Pai, muito obrigada, porque nós podemos dizer que Tu és bom. E porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos colocado em situações onde os olhos têm estado diante de nós, tem colocado holofotes, tem dado às pessoas atenção ao que tem sido falado. O Senhor tem dado a você, meu irmão, minha irmã, tem dado voz para que você possa levar a cultura do reino de Deus, o seu jeito de ser profissional, na sua condução, no seu jeito de se relacionar. É Cristo em você. É Cristo em você. Isso traz esperança às pessoas. Isso leva a glória de Deus até as pessoas que estão em trevas. Isso leva luz àqueles que estão confusos, angustiados, aflitos, enfermos. É você se movimentar na autoridade que há na sua vida pela presença do Pai. Você e eu somos esses representantes do reino de Deus. Se você nessa manhã diz, eu não percebo isso, então eu quero te convidar para olhar bem aqui para dentro, rever os seus dias nessa semana, e eu te desafio a procurar a presença de Deus. Se você disser assim, eu não achei, eu estou te dizendo, procure novamente, porque Ele estava lá. Através daquilo que você ouviu, através daquilo que você falou, através das decisões orientadas que você tomou, através do não que você recebeu, Ele estava lá. Senhor, dá-nos esse coração atento, essa mente atenta, para perceber que você está em todo o tempo, nos direcionando, nos dizendo não. Eu sinto no meu espírito de dizer uma coisa que eu já aprendi muito cedo. O meu pastor, o pastor Eléu, falava, Deus também diz não. Sabe, olha para a sua semana e vê o Senhor, talvez pode ter dito para você, não faça isso, não siga nessa direção. Às vezes o deserto, às vezes aquilo que você acha que é vergonha ou descrédito na sua vida, é pura proteção do Pai. O Pai nos protege. E às vezes Ele nos direciona, Ele nos tira de um lugar de cativeiro e nos leva para um lugar de passagem, que sim, pode ser chamado de deserto, luta, tribulação, oposição, dificuldade, seja lá o que você denominar. E nesse deserto, muitas vezes, talvez você só tenha maná para comer. Às vezes é uma repetição de um dia após o outro na sua experiência. Percebe isso? Você está no momento da sua vida que parece uma repetição da sua experiência humana? Se for, eu quero dizer para você, você está num momento de transição. Mas eu quero te lembrar, conforme a palavra, o maná, que é a provisão de Deus, está lá todos os dias. A presença dele te alimentando está lá todos os dias. A nuvem te protegendo está lá todos os dias. A coluna de fogo te protegendo está lá todos
os dias. Faça essa oração de reconhecimento do senhorio de Deus na sua vida. Reclamação é um problema de senhorio. Quando nós paramos para reclamar, nós não estamos reconhecendo onde está o Senhor na nossa vida e nem como Ele está agindo. E eu quero te chamar nessa manhã, Pai, para reposicionar a quem você tem amado, servido, representado. Senhor, Jesus é o nosso Senhor. Nós precisamos apartar do meio de nós toda reclamação, todo vitimismo que vem da humanidade. Quando nós começamos a reclamar do que não nos é dado, do que não temos, daquilo que foi tirado. Quando nós começamos a murmurar, reclamar, nós estamos dizendo ao nosso Senhor: você não me deu o suficiente, você não olhou para mim com amor o suficiente, você não provisionou o suficiente, você não me protegeu o suficiente. E eu quero te dizer nessa manhã: olhe para isso, olhe para as palavras que você tem lançado e se reposicione, porque Deus não erra. Quando o Senhor não te dá algo, é porque você não precisa. Amanhã você pode precisar e Ele vai te dar, mas hoje você não precisa. Senhor, nós reconhecemos, reposicionamos a nossa atitude diante de Ti, reconhecemos o Teu senhorio. Você é aquele que nos protege, você é aquele que nos supre, você é aquele que nos guarda, você é aquele que nos dá identidade quando nós sequer sabemos de onde viemos e para onde vamos. O Senhor é aquele que nos direciona. O Senhor, Senhor, Senhor. Quando Paulo cai ali naquela estrada de Damasco, quando ele cai naquela estrada de Damasco, a primeira coisa que ele diz é Senhor. Há um reconhecimento de senhorio, onde Paulo abre pela primeira vez mão o orgulho de ser, poder e fazer, para dizer que ele tem um Senhor a partir daquele momento. Senhor Jesus, nós queremos refazer as nossas orações diante de Ti e cancelar, renunciar as murmurações que estamos carregando e que tem nos feito andar repetidamente em desertos. Nós queremos nos reposicionar, olhar humildemente para a cruz e dizer: quem doou tudo estava ali. Ele doou tudo que eu precisarei. Ele doou tudo e colocou no lugar de filho, filha amada. Às vezes nós temos confessado com as nossas bocas que, se não tivermos determinadas condições, não seremos completos ou felizes. Eu quero te convidar, Pai, nessa manhã, para olhar para a cruz, entender o sacrifício de Jesus e perguntar sinceramente para a sua alma: eu não tenho o que eu preciso? Eu não sou completa? Eu não sou completo? Diante da cruz,
cruz, eu não tenho o que eu preciso, alma. Diante da cruz, eu não sou completa, completo. Diante da cruz, eu posso olhar e dizer que falta algo, alma. Diante da cruz, será que eu posso dizer, alma, que falta algo em mim, que eu carrego defeito, que eu não sou amada, alma? Eu posso dizer isso diante da cruz? Lembre-se, minha alma, do que foi feito na cruz do Calvário por mim. Eu deveria estar morta. E num lugar onde não foi feito para mim, num lugar de choro e ranger de dentes. Mas pela cruz que agora eu contemplo, eu fui resgatada da morte. Eu fui preenchida com o amor sobrenatural, divino. Eu fui marcada com uma identidade, com um destino, com um propósito. Minhas mãos receberam dons e talentos. Sobre a minha vida repousa recurso inesgotável de cura física e emocional. Sobre a minha vida repousa recurso de fé sobrenatural para mover circunstâncias através da proclamação da verdade que sai da boca do meu Pai como um decreto. Quando meu Pai fala, as coisas passam a existir. Então eu digo agora à minha alma: olhe para a cruz, porque eu vou sair desse lugar de vítima, eu vou sair desse lugar de dó, eu vou sair desse lugar parado, eu vou sair desse deserto e eu vou conquistar o que Deus me disse que eu tenho por herança. Eu vou chegar neste lugar onde Deus guardou as reservas para que as minhas gerações andem como príncipes, reis e sacerdotes sobre este mundo, levando o reino de Deus, levando o selo da promessa, libertando os cativos, curando os enfermos, assim como Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã, gente. Já que a sua alma entendeu, a minha também, nós vamos sair. Eu quero te convidar para você andar como um ato profético neste lugar. Saia do lugar onde a sua alma fica te dizendo que você não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, e por isso a sua vida é desse jeito, fica fazendo uma narrativa de oportunidade. Então, se você precisa sair desse lugar, na área de relacionamento, sai agora. Anda. Senhor, eu saio deste lugar de vítima, na área de relacionamentos. Eu saio desse lugar onde eu acho que ninguém toca de mim, onde eu acho que as pessoas olham para mim e acham que eu falo coisas erradas. Eu saio deste lugar. Eu saio deste lugar de pobreza, onde eu acho que eu vou repetir a história dos meus pais, onde eu acho que simplesmente porque eu cheguei onde cheguei já é bom o suficiente. Eu saio deste lugar onde eu acho que o relacionamento que eu tenho com a minha família já é o suficiente. Eu já perdoei demais, eu já amei demais, eu já agi dessa forma. E o Senhor está te dizendo: se mova, saia
seu lugar se mova. É um ato de fé. O Senhor Jesus se esvaziou da glória dele. Ele não fez a conta de ser Deus. Ele não fez a conta de ser coroado. Ele não fez a conta de ser criador. Ele se esvaziou da glória dele e veio a esse mundo em corpo perecível, carnal, para que você pudesse olhar para a cruz e dizer: eu tenho todas as coisas em Cristo Jesus. Eu tenho tudo o que preciso em Cristo Jesus. Eu tenho recurso para romper. Eu tenho recurso para romper. Eu tenho recurso para olhar para a minha saúde e dizer: eu sou sarado. Eu tenho recurso inesgotável para dizer: eu tenho relacionamentos saudáveis. Eu posso olhar para a cruz e dizer: eu tenho um casamento sobrenatural. Eu tenho recursos para dizer: eu sou pai, eu sou mãe celestial, sobrenatural, sábio, discernidor, que abençoa os filhos, os netos e as gerações. Eu tenho recurso sobrenatural para gerar riqueza. Eu tenho recurso sobrenatural para quebrar com a escassez e pobreza das minhas gerações e dizer: só o Senhor é Deus a fazer isso. Agradeça pela cruz. Oh, minha alma, olhe para os feitos do Senhor e comece a dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é o seu Senhor, o quanto hoje Ele sela a sua boca, as suas palavras, para reconhecê-lo como Senhor em todos os seus dias, em todos os seus dias. Nós reconhecemos você, Senhor Jesus. Você é o Rei, você é o Senhor, você é o recurso, você é a honra, a glória, aquilo que nós recebemos dos homens, nós entregamos a Ti, porque veio de Ti. Se há algo a ser honrado em nós, se há algo a ser louvado em nós, é o Senhor, é por dele, é Ele, é por Ele, é para Ele. Se o Senhor tem te dado voz, se o Senhor tem te dado visibilidade, não faça como Gideão, que achou que era sobre ele e colocou um tapete na varanda de sua casa para falar que ele era o escolhido, ele era Gideão. Não faça como Moisés, que a luz já tinha acabado na presença, mas ele andava ainda se escondendo. Não faça como Saul, se esconda debaixo da coroa, mas busque a aprovação dos homens. Faça como Davi. Senhor, eu não sou nada. Pai, não sou ninguém. Mas você me escolheu para carregar o teu nome, para carregar a tua bandeira, para levar o reino, invadir a terra e alcançar aqueles que estão cativos, presos, com a verdade que liberta. Tudo que nós temos vem do Senhor, e tudo que nós somos devolvemos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer oração nessa manhã para cura física, nós temos aprendido que todo recurso está disponível no céu para nós. E nós tomamos como que prateleiras de órgãos que talvez eu não tenho um órgão, vocês sabem disso, eu não tenho uma tireoide materializada aqui, eu falo que ela está no drive. Tudo que eu preciso, eu vou lá no drive, baixo a atualização e falo, Senhor, não tem uma física, mas tem uma no drive. E talvez você precise de algo que está tolerando os seus exames ruins. Eu quero te convidar que nessa manhã nós vamos colocar a nossa mão ali para o Senhor. Eu tomo posse, pego nessa prateleira, pego nessa prateleira celestial. Eu tomo posse dessa cura agora, nessa manhã. Se você tem cura física nessa manhã, se você quer cura física, vem até aqui. Senhor, nós oramos. Talvez alguém na sua vida, talvez você queira representar alguém que precisa de cura física que não está aqui nessa manhã. Venha também à frente. Se você quer representar alguém, amém. Amém. Nós temos os nossos queridos, eles estão enfermos. Nós podemos e devemos representá-los. Eu queria convidar os irmãos que têm sido treinados para te conduzir. E você vai levantar sua mão e você vai pegar essa cura que você precisa. Queria convidar os irmãos que têm sido treinados em cura, em ministração, para irem até vocês, orarem com vocês. Nós agradecemos por este momento aqui, Senhor, em que, pela fé, olhando para a cruz, que é completa, nós podemos ir em direção aos céus e tomar posse de pulmões limpos. Nós podemos ir aos céus e tomar posse desse milagre criativo, que é nos dar órgãos novos e fazê-los brotar dentro de nós. Nós tomamos posse, Senhor, de fígados agora completamente limpos. Fígados limpos, crônicas. Nós temos suplementos celestiais. Nós temos o poder de Deus para declarar um povo saudável, um povo curado. Nós declaramos agora desalinhamento da coluna, nós declaramos colunas alinhadas, sem desvios. Nós declaramos agora isso sendo alinhado em nome de Jesus. Declaramos novamente: cartilagens, obedeçam a ordem do Senhor. Senhor Jesus, nós liberamos essas palavras em Teu nome. Cartilagens sendo criadas agora, em nome de Jesus. Articulações sendo restauradas agora, em nome de Jesus. Tudo que estava endurecido, tudo que estava enrijecido, nós declaramos agora que desça o óleo do Senhor, o óleo de cura. E aquele que estava ali com as juntas endurecidas, se mexa, se mova e perceba: Senhor, muito obrigado pela cura que o Senhor está trazendo, pela cura que o Senhor está manifestando dos pés, dos joelhos, dos braços, cotovelos, ombros. Nós declaramos ombros liberados agora em nome de Jesus. Declaramos ombro esquerdo liberado agora em nome de Jesus. Declaramos, se você está percebendo um grau aí de cura e ainda não é 100%, você vai declarar: eu declaro 100% de cura.
E eu saio deste culto curado em nome de Jesus. Nós declaramos que não vamos abrir mão daquilo que Jesus, o nosso Senhor, conquistou na cruz por nós. Nós não vamos nos distrair da palavra de cura que foi liberada. Irmãos, nós temos esse recurso disponível todos os dias. Se a sua base da coluna doeu, tem costume de doer, está doendo, coloque a mão aí na sua lombar e declare: eu estou curado, eu estou curada. Eu declaro realinhamento dos seus ossos, eu declaro realinhamento das minhas pernas. Eu declaro agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, fala de novo. Nos realinha, nos põe alinhados para a glória do teu nome, Senhor. Para que possamos levar não só o testemunho, mas a cura a outros. Porque sabemos que o Senhor faz de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Fogo sarado. Amém. Saudável. Querido, tenha liberdade. Nessa igreja nós cremos em cura. Amém. Nós cremos em Jesus. E Ele está vivo. Então, às vezes, aqui no louvor, se você está sentindo ainda alguma dor, algo, você vem aqui na frente. Nós estaremos prontos para orar por você. Se você quiser vir aqui na frente por espontaneidade, né? Você pode vir na frente, atrás, onde você quiser, não é na frente. Mas o que você está dizendo é o seguinte: Senhor, eu creio em 100% de cura. E se eu estou em 80%, eu quero mais. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que nós aprendemos sobre o senhorio de Cristo. Senhor no Velho Testamento queria dizer aquele que tinha ali os funcionários, os agregados, e quando o inimigo vinha, o Senhor era responsável por proteger todos naquela cidadela. O Senhor é responsável por dar roupa, comida. E quando a gente estava lá nas feiras, nas cidades, procurando alguma coisa, as pessoas perguntavam: quem é o seu Senhor? E a gente falava, né? Estou me colocando lá: meu Senhor é Abraão. Ah, sim, eu conheço o seu Senhor. Então é sobre isso. Você tem um Senhor. Você não está solto e avulso nesse mundo. Você tem um Senhor. Amém. Aleluia. Sinto da gente estender as mãos em direção à sala das crianças agora. Muitas pessoas falam aí nesse mundo que autismo não é doença e, portanto, não tem cura. Mas nós cremos na cura na mente dos nossos filhos que estão diagnosticados com autismo e TDAH. As crianças estão aqui, olha, fiquem de pé, vem aqui na frente. Olha mais. Vem pra cá, você, Davi, Dudu, Sofia, Aninha, Gel, Selena. Cadê a Maria Clara? Maria Clara. Vem aqui na frente, por favor, aqui, ó. Aqui na frente. Aqui, pega. Vamos orar por vocês. Nós cremos na cura completa. Nós cremos no funcionamento perfeito da mente dele. As pessoas estão achando normal aquela progressão
procrastinação que as pessoas acham normal. Ai, TDAH. Não, meu TDAH. Nós rejeitamos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Se você é adulto também é diagnosticado com TDAH, com autismo, se coloca nessa posição de ser curado em nome de Jesus. Uma mente completamente alinhada, porque nós temos a mente de Cristo. Uma mente criativa, uma mente estratégica, uma mente. Nós temos. Você fala, nós rejeitamos o mutismo seletivo, toda comorbidade que atrapalha o desenvolvimento normal dessas crianças. Nós rejeitamos em nome de Jesus todo medo de se posicionar, todo medo de falar em público, todo medo de aparecer, todo medo. Nós rejeitamos em nome de Jesus pesadelos. Nós mandamos embora agora toda perturbação noturna. Nós mandamos embora todo terror noturno. Nós, em nome de Jesus, calamos as vozes de Satanás. Você não tem poder. Você não tem poder para perturbar a mente dessas crianças, colocando pensamentos intrusivos. Nós rejeitamos em nome de Jesus todo pensamento intrusivo, todo pensamento de morte, todo pensamento que traz dor, que traz ansiedade, que traz preocupação precoce. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós alinhamos os pensamentos de cada um. Agora você tem a mente de muito poder para governar, muito poder para adquirir riquezas. Em nome de Jesus, força para adquirir riquezas. Pelo Senhor, em nome de Jesus, poderosos nessa terra, nós liberamos cargos poderosos sobre eles em nome de Jesus. Daqui vão sair juízes, daqui vão sair ministros, daqui vão sair presidentes, daqui vão sair CEOs de grandes empresas. Nessa terra, poderosos, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, eles que não ganharam o mundo para Jesus, e não pegaram o Evangelho por toda a terra, pessoas serão salvas por causa deles, pessoas serão curadas por causa deles, eles serão cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de poder, cheios de unção. Jesus, tudo, porque o Senhor alinhou a mente deles. Eles serão aquelas pessoas que Jesus vai reconhecer e falar: que mentalidade poderosa e forte é essa? Inabaláveis, com a mente de Cristo tão latente, tão viva, e todos vão perceber. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Porque nós vamos perceber a diferença a partir de agora, em nossas casas e nessa igreja, na vida das crianças, jovens, adolescentes. Porque o Senhor é quem faz mais do que pedimos ou pensamos. Obrigada, Jesus. Aplaudam o Senhor. Aplaudam o Senhor. Aleluia! Nós vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Celebre o Senhor, porque o futuro é poderoso demais.
nós vamos nos lembrar. Nós vamos falar, olha só onde o Senhor colocou as crianças, os adolescentes, esse jovem. O Senhor vai fazer conexões com vocês. Amém? Aleluia. Vamos cantar essa manhã? Vamos adorar aquele que é digno. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o Senhor. Aleluia. Agora na casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que foi pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da base, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, me tirar o medo que me faz dizer não vai em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a boca aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer você não vai em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a boca aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também posso ir. Nós temos livre acesso a Deus e nós vamos aproveitar dessa livre acesso, amém? Não é só o líder, só o pastor, só o profeta. Os filhos sobem e entram na presença do Senhor, têm acesso livre ao trono da graça e recebem um beijo de misericórdia. Nós entramos com ousadia diante do trono, com os nossos desejos, nossos pedidos, as nossas questões, as nossas dúvidas. Nós entramos com ousadia, apresentamos as nossas causas diante do trono da graça e recebemos um beijo de misericórdia. Recebemos aquele que nos atende com tanto amor, com tanta graça. Nós não temos medo, amém? Não precisamos ter medo de nos despir diante dele. Falar tudo, a Deus. Eu preciso do Senhor aqui. E Ele vem com seu beijo de amor, de misericórdia, em misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia.
mais alto. Já queimei as fontes do passar. Meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se faz. Tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. 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 Nós vamos cantar na próxima canção e eu gostaria que você cantasse com sua força também, com o seu entendimento, entendendo e declarando de fato o que você está cantando, amém? Existe um lugar de descanso para nós. Existe um lugar de refrigério. Existe um lugar onde o medo não domina. Existe um lugar onde os sonhos não se abortam. Existe um lugar onde a paz reina. E é no Senhor este lugar. Então você vai hoje se posicionar neste lugar. E vai declarar com a sua boca que há esse lugar. Você não está perdido, sem saber onde ficar, não está perdido onde. Existe um lugar para você. Existe um lugar de descanso. Sabe quando está aquela confusão, aquela bagunça e para? Existe um lugar de descanso. Existe um lugar onde a inconstância não me domina. Existe um lugar onde o medo não toma conta de mim, não me deixa desnortear. Existe um lugar no Senhor. Amém? Então cante essa verdade nessa manhã. E você caminhe durante essa semana com essa verdade latente no seu coração. Que existe um lugar no Senhor. Amém? Um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Olha para sua alma nessa manhã. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito.
onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Oh, nós temos um lugar. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Oh, Jesus. Esse lugar é o Senhor. Você neste lugar de paz. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é o Senhor. Nós declaramos. Este lugar é do Senhor. Nas sombras esposadas. Esse lugar é do Senhor. Nas nuvens de Altíssimo nós amamos. Esse lugar é do Senhor. É do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Obrigada, Jesus. No decorrer dessa semana, todas as vezes que você perceber um desalinhamento aí, você vai falar: eu tenho um lugar para voltar, um lugar para correr. É no Senhor, amém? É no Senhor. É no Senhor, onde a sua fé é fortalecida, onde os medos não têm poder sobre você, onde os seus sonhos, ao invés de morrerem, nascem outros maiores e melhores ainda. É no Senhor. Amém? Aquele sonho que está pequeno, aí ele vai lá e aumenta, triplica de tamanho. Esse lugar é no Senhor. Amém? Aleluia. Vamos pegar nossos envelopes. Chegou o nosso momento de adorar a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E nós vamos declarar a palavra nessa manhã. Amém? Antes eu quero contar para vocês um testemunho. No ano passado, no ano retrasado, no final do ano retrasado, nós fizemos um empréstimo no Nubank. Eu e o Laércio. No Nubank, não sei se vocês sabem, né? Aquele que triplica 10 vezes mais o tamanho de sua dívida. E aí era uma dívida de 5 mil, foi para 13 mil. No início desse ano estava 13 mil a dívida. E aí o Laércio estava deitado, já na cama, ele falou: vou entrar no Serasa para ver que pé que tá. A dívida de 13 mil, e a gente sabe que eles dão desconto quando vai, né, para quase 5 anos, quando vai passando, eles vão aumentando, quando chega perto de acabar aquele, né, de prescrever, aí eles te dão um descontão, mas já passaram-se aquele tempão e os juros já foram lá no alto, né? Ainda não. Tem 1 ano e meio dessa dívida, então ainda tinha muita cobrança na frente. Eu falei com ele: vamos renegociar isso, tentar pagar parcelado e tal. Ele entrou à noite, ele nem estava lá em casa, ele entrou no Serasa e estava 50 reais a dívida, gente. Ele pagou, não tem mais dívida no banco. 50 reais. Ele pagou. Ele falou: sabe que você parcela, tipo, 120 parcelas de 50 reais? Não, parcela 50 reais. Então eu quero liberar aqui nessa manhã. Alguém tem dívidas, contas para pagar, ou negociou algo que precisa pagar no prazo longo. Eu declaro descontos sobrenaturais em nome de Jesus. Aquela dívida que está grande vai cair tanto, você vai falar: vai ter parcelas tão pequenas que será? Eu declaro em nome de Jesus, libero descontos poderosos. Eu declaro aumentos, eu declaro condição de arcar com seus compromissos, mas também declaro perdão de dívidas nessa manhã. Amém? Aquela dívida que você olha e fala: Jesus amado, o Senhor fala: está perdoado. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos declarar a palavra. E se vocês têm testemunhos referente a isso que nós temos feito, a essas declarações,
Escute. É bom, fortalece a nossa fé. E aí a gente libera sobre os irmãos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Eu sinto também de declarar sobre causas na justiça que estão paradas há muitos anos. A liberação poderosa em nome de Jesus, maior do que vocês esperam, do que eu espero, de um tempo assim, de repente. Está parado, está agarrado, você não vê perspectiva, mas eu declaro a liberação dessas causas na justiça. E o dinheiro saindo, sendo favorável, em nome de Jesus. Amém. Leonita? Bom dia. O grupo de criança, meu pai que apresentou uma homenagem de gerações, aí nós vamos ver primeiro um videocast, depois a gente vai fazer uma apresentação e no final a gente vai apresentar o pai dele e o poema, tá bom? Então eu gostaria de cada um escutar bem o que eles estão respondendo. Descreva sua mãe em 3 palavras. Bonita, você admira na sua mãe? A coragem. Existe alguma frase que sua mãe sempre diz e você nunca esquece? Não sei dizer, tem várias frases, eu acho que não consigo lembrar de nenhuma, que são várias. Mas você lembra do dedo? Não. Acho que não. O que você gostaria de dizer para a sua mãe hoje? A sua mãe me ensinou muito e que ela é bastante corajosa e criativa. Descreva sua mãe em 3 palavras. Linda, legal e sorridente. E o que você admira na sua mãe? Ela tem grande concentração. Existe alguma frase que sua mãe sempre diz e você nunca esquece? Não. O que você gostaria de dizer para sua mãe hoje? Descreva sua mãe em 3 palavras. Legal, maravilhosa. O que você admira na sua mãe? Ela sempre faz a mesma perna. Existe alguma frase que sua mãe sempre diz e você nunca esquece? Ela sempre fala todas vezes celular. Ligo quando conversa. O que você gostaria de dizer para sua mãe hoje? Tiago, né? Descreva sua mãe em 3 palavras. Maravilhosa. Bonita. Linda. O que você admira na sua mãe? Ela faz mais que eu. Existe alguma frase que sua mãe sempre diz e você nunca esquece? Qual? Ela fala pra mim. Não ficar pulando. O que você gostaria de dizer para sua mãe hoje? Que eu gosto dela e eu amo. Descreva sua mãe em 3 palavras. Ela é muito legal, muito bonita e ela é muito carinhosa. E o que você admira na sua mãe?
Que ela é muito gentil, que ela é muito legal com as pessoas. Existe alguma frase que sua mãe sempre diz que você nunca esquece? Quando eu estou fazendo atividade da escola e eu preciso de colocar um ponto no E, e ela fala, olha o chapeuzinho do louvor. O que você gostaria de dizer para sua mãe hoje? Que eu amo ela, que ela é a pessoa que ela é a mãe mais legal do mundo. Descreva sua mãe em 3 palavras. Linda, maravilhosa e eu te amo. O que você admira na sua mãe? Eu fico admirando o cabelo dela e o rosto. Ela é maravilhosa. Existe alguma frase que sua mãe sempre diz e que você nunca esquece? Sim. Piscilicuti-cuti. Mãe, você é maravilhosa. Eu te amo. Descreva sua mãe em 3 palavras. Forte, carinhosa e companheira. E o que você admira na sua mãe? Adorada. Existe alguma frase que sua mãe sempre diz e você nunca esquece? Quem não faz bem feito faz duas. E o que você gostaria de dizer para sua mãe hoje? Sou muito ela, uma pessoa muito importante que está para mim. Juliana. Passando uma última frase. Volta na última frase. E o que você gostaria de dizer para sua mãe hoje? Sou muito ela, uma pessoa muito importante que está para mim. Agora deixa eu fazer uma apresentação. E para encerrar a apresentação, eu gostaria de pedir para a Luciene fazer o resumo daquele podcast que nós fizemos, e aí ela vai fazer para nós. É um resumo, mas sem poema, tá? Mães diversas possuem, com propósitos e tempo vivo. A que protege, a que ensina, a que ilumina a alma divina. Nos cadernos, a mão mentoria, nos abraços, a doce magia. Na palavra, o afago eterno. Na sabedoria, o corpo
pele. Se precisar acabou, em terra, sonha. O seu brilho bom, seja o pequeno ou o crescido, seu amor será sempre vivido. Pois mãe é dádiva concedida, com propósito convida. E hoje, em festa e emoção, Pai quis dessa canção. Feliz Jesus que saímos de nossas vidas. Então, irmãos, você realiza a nossa homenagem para aqueles, né, que eles chegaram frente para todos, né, que Jesus está abençoando vocês. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Com as nossas crianças fica o culto melhor ainda para ouvir cada homenagem a todas as mães. Aqui o nosso abraço, o nosso carinho, reconhecimento. Vocês foram o canal de Deus para nos trazer essa terra. Continuam sendo bênçãos para a nossa vida. E aqui a nossa gratidão. Fica aí a nossa homenagem da Fire Kids. Irmãos, nós estamos no mês de maio e estamos aprendendo sobre uma palavra bem relevante para a nossa vida, que é a nossa identidade. Quando eu digo uma palavra relevante, porque conhecemos a nossa identidade, aquilo que somos aos olhos de Deus muda toda a nossa perspectiva. Vamos para 1 João capítulo 2, verso de número 9. 1 João capítulo 2, verso de número 9. Perdão, é 1 Pedro, eu falei errado. É isso, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós começamos semana passada trabalhando sobre esse tema, quando nós encontramos uma afirmação da parte de Deus. A parte de Deus não diz que um dia nos céus nós seremos, embora pareça ser essa a imagem que muitos de nós temos. Às vezes, quando nós falamos sobre salvação, na nossa cabeça, nós seremos salvos no dia que a gente chegar nos céus. Mas enquanto andamos na terra, não temos segurança. E o que a gente tem trabalhado com vocês esses dias e trazido como uma certeza, uma convicção, é que a Bíblia quer que nós tenhamos convicções e certezas sobre tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então o texto diz que somos geração eleita, reino de sacerdote e nação santa. Hoje eu queria falar para nós, irmãos, sobre um tema que ainda é inquietação na vida de muitas pessoas. O tema hoje é sobre santidade. O texto diz ali que nós seremos uma nação santa, ou somos, né? Vocês, porém, são. Olha eu falando no futuro aqui, enquanto a Bíblia declara que é algo no presente. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós não simplesmente recebemos o perdão dos nossos pecados e o nosso destino não simplesmente muda do inferno para o céu, mas a Bíblia fala sobre uma nova identidade. Quando a Bíblia diz aqui que nós somos uma nação santa, o texto está dizendo que nós somos separados por Deus para vivermos de uma forma diferente no mundo em que o Senhor nos coloca. A palavra santidade, ela não é apenas sobre um comportamento. Infelizmente, irmãos, nós já ouvimos muitas pessoas dizerem assim: você precisa agir em santidade, você precisa ter uma vestimenta de santo, de santa e etc e tal. Mas o que a Bíblia vai trazer para a gente, e é a palavra do tema do mês, identidade, é que santidade não tem simplesmente a ver com determinadas ações que fazemos ou deixamos de fazer, mas sim com quem nós somos em Cristo. E essa identidade muda tudo quando nós entendemos que nós somos santos.
não somos chamados para agir de maneira santa. Nós somos santos como nosso Senhor é. E isso então precisa influenciar todos os nossos relacionamentos e a nossa missão. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 16, está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E daí eu queria começar a destrinchar para a gente hoje esse segundo conceito de uma realidade da qual o Senhor nos chamou. Muitos enxergam a santidade como um peso. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas na nossa vida. Porque às vezes a gente olha para tudo que está ao nosso redor, olha para a nossa vida, e quando a gente vê uma palavra dessa, sejam santos, porque eu sou santo, nós vemos isso como um peso ou como uma exigência impossível. Mas o que a Bíblia está declarando sobre a nossa vida é que a santidade, ela não é uma obrigação. Não se escandalize comigo ainda. Escandalize no final. Identidade não é uma obrigação. Já queimei o próximo. Santidade não é uma obrigação. Santidade é uma identidade. Volta no texto para mim, o anterior. O texto está dizendo que eu sou uma geração eleita. O texto diz que eu sou reino de sacerdotes. E o texto diz que eu sou uma nação santa. Então, santidade, irmãos, não é uma obrigação, em que infelizmente nós aprendemos de uma forma errada, que nós deveríamos mudar todo o nosso comportamento para agirmos de determinada maneira que suprissem as exigências de outras determinadas pessoas. Santidade muitas vezes se tornou um peso, algo incômodo. Irmãos, nós estamos finalizando essa semana caminhada na graça. Algumas coisas que nós vimos e tirar o peso de sobre isso muda completamente o nosso jeito de ser, de agir e de nos comportarmos diante de Deus. Nós vimos semana passada, eu tenho que fazer devocional, não temos uma obrigação dessa. Eu tenho que orar tantos minutos por dia. Não temos essa obrigação. Não imponha sobre você alguns pesos que muitas vezes colocam sobre nós. Irmãos, a leitura na Bíblia, nós vimos semana passada que ela não é para informação, ela é para revelação. E a partir do momento que eu busco nela uma fonte de revelação para a minha vida, muda tudo. Porque eu não tenho que bater meta, eu não tenho que fazer isso, aquilo, outro. Quando falamos sobre oração, nós vimos também semana passada que nós devemos orar o tempo inteiro. A Bíblia diz orar sem cessar. Então nós vimos que a gente não fica com um cronômetro. Agora eu orei 3 segundos ao Senhor, me veio um pensamento. Nós oramos o dia inteiro, abrimos a boca e dizemos palavras para Deus quando necessário. Por isso a gente vê que a vida, o Evangelho não é um peso. O Evangelho é um desfrute da presença de Deus em todo o tempo. E eu queria trabalhar com a gente isso hoje. Santidade também, ela não é um peso, uma obrigação, ela é uma identidade. Isso diz quem eu sou. Por isso, nós não tentamos ser santos, nós somos santos. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. Vou ler de novo com vocês a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 16. Quem tem Bíblia física e gosta de escrever nela, por favor, marque isso, eu digo, coloque na porta da geladeira, no espelho do banheiro, na porta de saída da sua casa. Não, é o outro, volta lá, por favor. Vocês são, nós somos. Irmãos, isso é uma identidade. Igual nasce uma criança, nasceu uma criança do sexo masculino, o que nós dizemos? Nasceu uma criança e ela é homem. Nasceu uma criança do sexo feminino, nós dizemos que essa criança que nasceu, ela é uma mulher. Nasceu alguém na nossa casa, você é pai, você é mãe, você diz, esse aqui é o meu filho, essa aqui é a minha
Filha, nós estamos tratando sobre identidade. Por isso a Bíblia diz que nós somos santos, não para tentarmos, não para corrermos atrás de alguma coisa, mas porque Deus nos fez assim. Então você precisa entender que a sua identidade é uma identidade nova. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você se transforma em filho de Deus. Mas como filho de Deus, você também é santo. E a palavra santo significa separado. Então Deus nos separou e Deus nos chamou para o seu propósito. Assim como os utensílios do templo, eles eram separados para um uso sagrado, nós somos também consagrados para vivermos exclusivamente para Deus. E quando você entende isso, isso afeta o modo como falamos, como pensamos e como agimos. Eu queria trazer para vocês aqui um exemplo simples de que nós somos santos e de como é que nós encontramos em toda a Bíblia um exemplo claro sobre isso. Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Esse vocês vão ter que achar. Daniel capítulo 5, verso de número 22. Daniel capítulo 5, verso de número 22. Volta para mim no 21. Deixa eu só pegar aqui mais um. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês o que é ser santo. Para você poder entender o que foi que Deus fez com você. Para que nesse domingo isso marque a sua vida, a sua identidade. Nós estamos aqui no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel foi assim um homem que Deus usou com um grande propósito. Ele estava na época de Nabucodonosor e agora nós estamos na época do seu filho. E aí o seu filho um dia, se inflando em si mesmo, se achando um cara bacana, ele falou assim: o meu pai foi lá no reino de Israel, de Jerusalém, e trouxe as coisas consagradas a Deus para cá. E aí ele deu uma festança, e nessa festança que ele deu, ele disse assim: eu quero que todo mundo aqui beba nas coisas santas do Deus de Israel. Ele pegou então tudo aquilo que era santificado, ou seja, separado por Deus para que servisse única e exclusivamente a Deus. Somente os sacerdotes poderiam tocar naquilo que foi separado por Deus. E aí o rei está dando uma festa com orgias, com concubinas, com mulheres se alegrando, pegando aquilo que é santo e fazendo um mau uso daquilo que era santo. E aí então no meio disso tudo vem um dedo, aparece no meio do palácio um dedo, escrevendo palavras ali na parede. O rei ficou perturbado. E aí o rei chama Daniel e diz assim: Daniel, o que é isso que está acontecendo? E Daniel começa a dizer, eu não vou ler todo o texto, mas só trazendo o contexto. Ele está dizendo aqui: você sabe que o seu pai, por desrespeitar e desonrar a Deus, ele ficou igual um bicho. Ele criou unhas, pelos, o orvalho ficava morrendo. Seu pai estava morando lá no campo. E aí, quando ele se arrependeu, então, ele voltou à sua forma normal. E aí Daniel está falando: no entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi disposto do trono real e despojado da sua glória. Falando do pai dele. Próximo versículo 21. Ele foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até reconhecer que o Altíssimo Deus domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Verso 22. Mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhastes, embora soubeste tudo isso. Ao contrário, te exaltastes acima do Senhor dos céus, mandastes trazer as taças do templo do Senhor, para que delas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificastes ao Deus em cujas mãos estão a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição.
Essa é a inscrição que foi feita: nele, tekel, parsim. E esse é o significado das palavras. Nele, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Sabe o que esse texto traz a elucidação para nós? Assim como os utensílios do templo, eles eram separados para o uso sagrado, ninguém podia brincar com essas coisas. Mas o rei, na sua euforia, achando que ele era o bom, ele disse: me traga as coisas santas, separadas para uso exclusivo de Deus. E quando trouxeram essas coisas, o resultado que nós vemos é aí: o rei, ele perdeu o seu reino. Irmãos, uma mão, um dedo começou a escrever essas palavras na parede. Houve logo um juízo. Por que eu estou trazendo essa palavra para nós? Irmãos, você também é santo. Nós estamos trabalhando na manhã de hoje com uma afirmação da parte de Deus: vocês são uma nação santa. Por isso nós precisamos entender que foi Deus quem nos fez assim. Deus criou-nos para que a gente viva no meio desse mundo. Irmãos, ninguém pode nos tocar, ninguém pode desviar o propósito de Deus para a nossa vida, porque foi Deus quem nos santificou. E é assim que Deus age com quem toca em algo que Ele separou. É a sua identidade, não é um mero comportamento que eu não posso fazer, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso fazer isso, e colocamos identidade como comportamento. Comportamento não é o conceito ou significado de santidade na Bíblia. O conceito correto é que nós somos santos, e isso precisa ficar marcado na nossa vida, isso precisa agora ficar registrado no nosso coração. Sabe, nós somos santos e separados por Deus para vivermos nesse mundo que aí está, mas você precisa dessa convicção e entenda que você é santo. E o fato de ser santo quer dizer que em determinadas coisas, aí sim, nós não devemos ir, não devemos nos ligar, não devemos nos conectar, porque nós fomos separados para Deus. Uso exclusivo, propriedade do Senhor. Nós somos do Senhor e tudo aquilo que fizermos vem da parte do Senhor e fazemos para o Senhor. Porque somos santos, não convém que frequentemos determinados locais, não convém que nós nos assentemos em determinadas rodas de conversa, mas isso é uma consequência do que nós somos, e não a santidade em si. Porque santidade não é eu ir em determinados locais ou sentar em determinadas rodas. A questão maior é que eu preciso entender que eu fui escolhido e separado por Deus. E a Bíblia começa fazendo essa afirmação. Por isso, Paulo, ele nos orienta em Romanos 12, 2, coloca para a gente aqui, que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Olha só, não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu quero trazer para nós um entendimento. O que a Bíblia está dizendo? Você é santo, você é santa. Por que então você está querendo ter o comportamento das coisas comuns? Irmãos, se a gente for trazer para nós aqui, santo é algo que não é comum. Comum é comum, agora o santo é algo que é separado. E a gente precisa entender que a Bíblia traz para a gente essa conotação, porque Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês foram santificados quando vocês aceitaram a Jesus. Por que então vocês estão tomando a forma de algo que não é santo? Por que vocês estão tomando a forma de algo que é comum? Por que vocês querem namorar como todo mundo namora, ou casar como todo mundo casa, ou fazer negócios como todo mundo faz, coisas que não são corretas, que não devem prevalecer? Paulo está dizendo: vocês têm que pensar e agir da maneira como Deus os vê, e vocês então são separados por isso. Então ele diz: não se amoldem ao padrão do mundo, porque Deus criou uma formatação toda própria e exclusiva para nós. Santidade não é isolamento, é uma transformação. E isso começa quando nós sabemos que nós já somos. Não existe nada, irmãos, guardem isso.
Não existe nada que nós façamos para que nós sejamos mais ou menos santos. A Bíblia trata tudo isso, esses precedentes na nossa vida. Nós somos santos porque Deus nos fez assim em Cristo Jesus. E não é algo que a gente adquire, eu vou adquirir um pouco mais de santidade, ou então eu vou ali e eu vou agir como menos santo do que eu já sou. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, não está baseado em comportamento, mas na identidade. Se você não se entender como alguém santo, separado por Deus, e se você ficar moldando o padrão desse mundo, fazendo o que todo mundo faz, você está descaracterizando a sua identidade. Você não é uma pessoa que simplesmente é comum no meio da multidão. A Bíblia está dizendo sobre a nossa identidade, que nós somos separados. Aí nós vamos entender o seguinte: quando a santidade se torna parte daquilo que nós somos, a santidade rompe com os padrões do mundo e vai manifestar o caráter de Cristo em nós. Só que nós vivemos em um mundo que tenta nos moldar segundo os seus valores. Olha lá, ó. Não se amoldem ao padrão do mundo, porque vocês são santos. A coisa que o mundo faz é comum. Então não se ache mais um no meio de uma multidão, porque Deus te separou. Todo filho de Deus, ele recebe uma nova identidade. Essa identidade, ela é sobre santidade. Você é santo e você é santa, segundo a afirmação da palavra de Deus. E por isso, quando o mundo vai tentar colocar para nós os seus valores, o Espírito Santo opera em nós um processo de renovação contínua. Quando entendo quem eu sou, e aí então vai afetar o modo como eu lido com o perdão, com o orgulho, com o pecado, com o dinheiro, com o sexo, com o poder, porque eu entendo que eu sou separado, e a santidade nos liberta para viver a vida com um propósito, com base, com poder, porque eu entendo a minha identidade, e isso não é algo natural, isso não precisa fazer com que eu haja dessa ou de outra maneira. E aí a santidade então vai gerar todo o ponto de vista da minha vida. A pergunta que eu entendo que o Senhor quer fazer para nós nessa manhã é: será que acaso nós sabemos que nós temos essa identidade e que essa identidade nos distingue daquilo que é comum? Essa identidade, ela nos separa, e nós somos separados para Deus, para vivermos nesse mundo e para testemunharmos. Enquanto o mundo vai dizer para a gente o que nós devemos e fazemos, nós vamos entrar na relatividade, mas isso não tem problema, isso pode, ou isso não pode, ou isso não tem nada a ver. O que a Bíblia está dizendo é que haverá sobre nós uma pressão para sermos comum, mas você deve dizer não. Porque eu não sou comum. Esse tipo de coisa não se aplica à minha vida. Irmãos, essa é a essência do Evangelho, do poder transformador de Cristo sobre a nossa vida. Quando a gente fala que somos uma nação santa, nós não somos comuns. E comum é aquilo que é trivial, que todo mundo faz. Não andamos nesses lugares. Não frequentamos determinadas condições, porque nós entendemos que Deus tem para nós é muito maior. A gente foi separado por Deus, não apenas para sermos diferentes, mas para mostrar para as pessoas que existe um tipo de vida melhor. O tipo de vida que nós vivemos é um tipo de vida que trabalha sobre a nossa identidade. Às vezes o mundo vai dizer que nós precisamos ir para a lama do pecado, se afundar lá, igual os porcos fazem. Mas a partir do momento que a gente tem identidade, que a gente não é assim, não precisamos viver ora sujando, ora limpando. Nós entendemos quem nós somos no Senhor. A identidade dele tem que ser algo pujante na sua vida. Olha, não se menospreze, nem se desvalorize. E coloque isso no seu coração. Deus me chamou para me tirar do comum. Eu não sou uma pessoa comum. Por isso, não tenha esse tipo de pensamento. Por isso, Deus está dizendo: não se amoldem ao padrão desse mundo. Olha, vocês agora têm uma nova identidade dada por Deus. Irmãos, por que fazemos determinadas coisas ainda, querendo buscar a aprovação dos homens, enquanto que Deus está dizendo que nós já fomos aprovados por Ele, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas?
O fato maior que Deus quer reter a sua atenção é essa: você não é uma pessoa comum, então não faça coisas comuns, faça as coisas para as quais eu te chamei para fazer. Seja separado, separada, não se misture, não se contamine, não vá para o meio da imundície. Isso não é a sua natureza, porque a pressão do mundo sempre virá sobre nós. As coisas da relatividade não tem nada a ver. Eu posso tudo, isso não vai me causar absolutamente nada. Deus conhece o meu coração. Nós gostamos de dar as desculpas, mas eu li com vocês aqui o evento ali de Daniel, para que ficasse evidente algo. Não pegue uma coisa consagrada por Deus e não coloque isso nas mãos de qualquer um. Você, irmãos, tirando aqui, trazendo para a gente uma figura, nós não frequentamos esses lugares, sabe, que as pessoas talvez estão ali para buscar uma aceitação, porque a nossa aceitação já nos foi dada quando aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus. E quantas vezes nós somos tentados a fazer essas coisas normais, comuns, triviais, que todas as pessoas fazem. Por isso, quando você agora sair, você precisa entender sobre uma realidade. Sabe que o nosso testemunho, ele só é poderoso quando ele é coerente. O que eu quero dizer? Ele é poderoso quando nós agimos de acordo com a nossa identidade. Se nós agirmos em desacordo com a nossa identidade, o nosso testemunho falhará e não haverá coerência. Isso não quer dizer, irmãos, para a gente viver no mundo. Paulo diz isso muito bem. Paulo está dizendo, olha, quando eu falo que vocês não devem viver de acordo com o mundo, não estou dizendo saiam dele, mas o que Paulo está dizendo é que uma vez que você se tornou santo, você não pode simplesmente achar que pode frequentar ou fazer coisas que são comuns ou triviais que as pessoas fazem. Deus precisa de um povo que tenha um testemunho coerente, que a gente de fato saiba quem Ele é e resista a tudo aquilo que vem sobre nós, porque vão querer dizer para a gente, olha, nós estamos tentando amoldar vocês no padrão do mundo, daquilo que é comum. Por isso não podemos viver assim. O brilho da santidade em um mundo de trevas é a maior propaganda do reino de Deus. As pessoas precisam entender que nós também temos sentimentos, necessidades, e passamos por todas as coisas que todo mundo passa, e vemos todas as coisas que todo mundo vê, e desfrutamos também da possibilidade de adquirir ou não, de ir ou não, de fazer ou não fazer, mas a partir do momento que nós somos santos, o problema é que quando alguém pegou algo santo e colocou em um meio impuro, Deus veio reivindicar a santidade do que era consagrado para Ele. Roubaram lá o templo de Jerusalém, trouxeram tudo, e aí um cara num devaneio lá disse assim, tragam para mim então as taças do Deus de Israel que foram separadas para ele, e tacou vinho ali de qualquer jeito e andou na mão de qualquer pessoa. Irmãos, nós não podemos aceitar absolutamente nada daquilo que o mundo tenta colocar sobre nós. Se veja hoje como uma daquelas taças santas e separadas por Deus. Não é para colocar qualquer coisa, havia ali um simbolismo, havia ali algo que no Velho Testamento Deus havia deixado estabelecido. Não vai cair qualquer coisa nesse copo, e outro, ele não pode passar na mão de qualquer pessoa simples. Ah, mas nós somos aqui a elite, nós somos do rei, pouco importa. A partir do momento que somos separados, somos exclusivos de Deus. Por isso que o Espírito Santo diz que Deus tem ciúme de nós. Então preste atenção na sua nova identidade e não deixe com que essas coisas se abatam sobre a sua vida, andando por caminhos que não devem andar, e muito menos fazendo coisas ou participando de locais aonde não devemos estar. A palavra de Deus nos chama exatamente para isso, para vivermos como uma nação santa, para anunciarmos as realidades daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não somos perfeitos, guarde isso, mas nós somos separados. E é isso que inquieta muitas pessoas. Isso gera impacto. Quando a gente fala para sermos santos como Deus é, como a gente viu aqui em Pedro 1,16, sejam santos porque eu sou santo. O que a gente precisa entender é que ser santo é ser como Deus nos criou. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos.
Irmãos, quantos pesos das nossas costas nós tiramos quando nós entendemos essa realidade. A Bíblia não está dizendo para sermos perfeitos, mas somos separados, e é isso que causa impacto na vida das pessoas. Porque vai chegar alguém e vai olhar para você e vai dizer assim: você é santo, e você vai dizer assim: eu sou, mas eu sei um monte de coisa que é errada que você faz, seus comportamentos, às vezes, coisas que você tem, e você diz assim: e daí, se Deus me separou para Ele, mesmo sendo imperfeito, e que tal você também, com todas as suas imperfeições, vir fazer parte agora do povo de Deus, se tornando separado para Ele, para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? São conceitos assim que mexem muito com a cabeça das pessoas. O fato de sermos separados por Deus não quer dizer que nós não vamos errar. O fato de sermos separados por Deus não quer dizer que nós não vamos mais pecar, não vamos mais trazer tristeza ou machucar ou ferir as pessoas da nossa convivência que estão do nosso lado. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente entende que nós somos separados por Deus, isso vai trazer para nós um impacto maior, a despeito de todo o nosso comportamento, a despeito do modo como agimos, a despeito daquilo que fazemos. A palavra está nos chamando para vivermos a nossa identidade. O que a gente tem falado nesses últimos domingos aqui é que a Bíblia não nos chama para fazer alguma coisa, a Bíblia nos chama para ser. Irmão, a partir do momento que você entende que você é salvo, você tem uma segurança em Deus. A partir do momento que você entende que os seus pecados estão perdoados, você não vai mais fugir da presença de Deus. Pelo contrário, você vai querer a presença de Deus. A partir do momento que você entende que a oração é um momento de desfrute seu com Deus, que você fala com Deus, às vezes abrindo a boca, às vezes não, orando o dia inteiro, isso traz para a gente prazer e alegria. Quando você entende que a Bíblia é uma fonte de revelação para a sua vida, você não vai querer fazer algo legalista, do tipo, eu tenho que ler tantos capítulos para entender alguma coisa, mas a Bíblia está nos chamando constantemente para vivermos conforme a nossa identidade. Por isso a salvação não é uma coisa que vai acontecer, é algo que eu já tenho. Por isso o perdão dos meus pecados não é algo que acontecerá no futuro, é algo que Jesus já fez no passado e se torna presente na minha vida. E a palavra de hoje é exatamente essa: separado. Separado é algo que não é comum. Então eu quero trazer sobre você essa realidade. Você não é uma pessoa comum. E se você não é uma pessoa comum, você não precisa fazer as coisas que todo mundo faz de uma forma natural e humana. Você foi chamado para trazer aqui a luz do Senhor sobre a sua vida, para brilhar e para resplandecer diante de tudo aquilo que Deus tem para nós. O fato de sermos santos e separados nos coloca em uma posição que é onde Deus entende realmente o que temos e o que somos. Vai mudar a nossa forma de agir e de olhar. Irmãos, não que nós vamos nos ensoberbecer como o rei aqui fez. O que vai acontecer é que nós entenderemos a posição em que nós estamos. E ao entrarmos em um ambiente, nós entendemos: agora entrou alguém aqui que foi separado por Deus. Portanto, nós entendemos que o mal não pode nos tocar. Aí, quando a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o Senhor o guarda e o maligno não lhe pode tocar, nós entendemos a questão de santidade. Os homens podem até tentar infringir essa lei, mas sofrerão as consequências, porque você foi separado por Deus para viver para Deus, da forma como Deus quer. E aí, se alguém tocar em um santo ou santa do Senhor, o Senhor mesmo é aquele que vem em defesa dos seus. O rei recebeu uma sentença, porque você brincou com algo que era santo e separado. Você agora vai perder o seu reino, os seus dias foram contados, você foi pesado em uma balança e foi achado em falta. Eu estou rasgando o reino agora e passando ele para os medos e para os persas. Acabou o império babilônico e chegou agora uma nova época, porque você mexeu com algo que é santo. Por isso, irmão, se alguém se meter ou mexer com você, haverá uma consequência séria sobre a vida dessas pessoas. O texto para a gente ele é muito claro. A nossa santidade não é uma meta distante, é a nossa identidade com Cristo. Nós somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Por isso, nós precisamos viver intencionalmente
refletindo o caráter de Deus em tudo aquilo que a gente faz. E aí então, tudo ao nosso redor se transformará. As nossas decisões, os caminhos que escolhemos, o comportamento que nós temos. Você não precisa sair aí buscando aprovação de tudo ou de todos, porque o seu pai te separou. O seu pai está te dizendo que você não é comum. Não deixe com que as pessoas te rotulem ou definam isso na sua vida. Pelo contrário, deixe o Senhor realmente te levar a viver aquilo que você realmente é. Você não é mais quem o mundo diz que você é ou que você foi. Você foi separado, chamado e escolhido. Então viva como quem já foi chamado das trevas para a luz. E viva essa realidade. Por isso eu não preciso mais viver de uma forma comum e natural. Eu quero viver a plenitude do Evangelho que o Senhor me chamou. E a palavra de Deus para nós nessa manhã é essa: não somos comuns, somos santos e nós somos separados, embora imperfeitos aos olhos dos homens, mas perfeitos e constituídos plenos aos olhos de Deus. Vamos orar? Se coloque de pé nessa hora. Irmãos, eu confesso para vocês que durante muito tempo da minha vida, aos olhos de Deus, eu me achava indigno. Eu achava que eu tinha que atingir um determinado padrão. São coisas que nós nos autoimpomos. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente se desmerece um tanto. Às vezes eu tinha vontade de que um carro me atropelasse quando eu fazia uma bobagem. E tinha mesmo, falando honestamente para vocês. Porque eu achava que se viesse alguma coisa e me desse uma punição física, eu achava que aí então Deus ficaria satisfeito. Ali meu filho, tá vendo? Pisou na bola, tá todo quebrado, não tem um osso inteiro no corpo dele. Eu ia regozijar, ia falar assim: muito obrigado, porque o Senhor me quebrou, o Senhor arrebentou comigo, eu estou pagando pelos meus erros. A partir do momento que a gente sai desse lugar de vítima e a gente entende que o amor de Deus foi tão grande que eu não precisei ser quebrado. A Bíblia diz que aprove a Deus morrer a Jesus pelas nossas transgressões. E era nessa hora que me faltava entendimento de alguém falar para mim assim: deixa eu te dizer, você não precisa ser quebrado, porque Jesus já foi moído pelas suas transgressões no seu lugar. Aceite o perdão de Deus. Ah, mas eu queria fazer isso para me sentir melhor. A gente se sente melhor não é quando alguma coisa acontece com a nossa vida, mas quando nós entendemos quem nós somos. O perdão de Deus por toda a minha vida. Eu não preciso mais hoje viver debaixo de um inferno, achando que todas as coisas que eu fiz, Deus olha para mim de uma forma diferente. Porque a gente tem aprendido aqui que a vida com Deus é uma vida plena e abundante, é uma vida apaixonante, igual nós temos visto nessa caminhada da graça. Espero que você tenha aproveitado os textos, eles ficam lá no grupo da igreja. Volte, reveja, veja os ensinamentos que nós temos lá. Foram colocados tantos afazeres para a gente. Você tem que fazer, enquanto a Bíblia não diz nada disso. A única coisa que a Bíblia diz é que nós temos que ser. A partir do momento que eu entendo que eu sou filho, isso muda a minha conduta. A partir do momento que eu entendo que eu sou filho, as coisas vão entrar no eixo. A partir do momento que eu entendo que eu sou filho, eu sou aceito, eu sou amado. Eu não vou ficar fazendo agora as coisas para buscar a aprovação de homens. Interessante, quando em Atos dos Apóstolos, as autoridades chamaram eles e disseram assim: não falem mais no nome desse Jesus que vocês estão pregando. Vocês serão corrigidos, vocês serão punidos. Eles só disseram assim: olha, julguem vocês mesmos. É importante nós obedecermos a vocês ou a Deus. Nós entendemos que Deus é maior que vocês. Nós estamos aqui para buscar aquilo que Deus tem dito. Então, se vocês vão bater, comprem chicotes novos. Se vocês vão nos punir, abram mais cadeias aqui na cidade, porque nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Quem entende que é separado por Deus é isso. Não fica debaixo de ameaça. Irmãos, quantas vezes nós cedemos essas coisas? Ah, mas
se você me ama, se você não quer, se você se importa, e etc. E tal, chantagens que ficamos à mercê muito tempo da nossa vida. Infelizmente, isso tentando parecer que fazendo isso nós estaríamos agradando a Deus. Deus nos tem chamado para muito mais. Deus nos tem chamado para perto. Deus tem chamado para sentar com Ele, ao lado dEle. Deus quer que você sinta as batidas do coração dEle. Deus está te dizendo: olha, eu te amo tanto que eu te salvei, eu te separei, eu te amei, eu perdoei os seus pecados, eu enviei Jesus para morrer no seu lugar para que você não morrer. Eu enviei Jesus para que ele levasse as dores e enfermidades, para que você não pereça mais sobre dores e enfermidades. Sabe, é isso que Deus está querendo falar sobre a nossa vida. Isso, irmãos, é uma identidade. Sabe, isso tudo foi distorcido e o diabo começou lá com Jesus. Quando na tentação o diabo fala: se você é filho de Deus. Eu sei, irmãos, que talvez num dia, talvez dezenas ou centenas de vezes isso apareça na nossa cabeça. Mas você é santo, mas você é salvo, mas você é filho de Deus, mais isso, mais aquilo. Tudo questionando a nossa identidade. Porque quem sabe quem é, ele não tem problema algum. Se você pegar um príncipe que nasceu na família real, ele sabe que o destino dele é se tornar rei um dia. É o destino bem programado, porque ele tem um nascimento real. E aí eu pergunto para vocês, a Bíblia diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Não são os que nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade dos homens, mas nasceram segundo a vontade de Deus. Eu já disse, Deus não gera pecadores. Deus gera segundo a sua imagem e a sua semelhança. Se você é filho, se você é filha, nasceu de novo, você é separado. Assim como Jesus era. O povo um dia queria pegar Jesus, e porque ele havia feito milagres, queriam tornar Jesus rei. E diz a Bíblia que eles pegaram Jesus, levaram ao alto de um monte para proclamá-lo rei. E Jesus falou: eu não vou ser proclamado rei nesse dia. Enquanto todo mundo estava ali conversando, Jesus saiu entre eles e foi embora. Jesus sabia exatamente quem ele era e para o que ele tinha vindo. Outra vez falaram assim: você está falando demais, está nos confrontando a nossa sociedade, o jeito que a gente age. Nós vamos levar ele, então vamos derrubar ele do monte. Levaram Jesus de novo lá no alto monte para derrubar Jesus. Talvez estavam discutindo como é que a gente faz isso, faz aquilo. A Bíblia diz que Jesus também saiu do meio deles e voltou. E eles não achavam mais onde estava Jesus. O que eu quero dizer com isso? Você é separado por Deus para viver para o louvor da glória dele. Somente Deus pode agora determinar os tempos e os momentos sobre a sua vida. Não são as circunstâncias, aquilo que os homens dizem. Quem é separado, quem é santo, precisa viver desfrutando da nova identidade, de tudo aquilo que Deus realmente veio trazer e veio promover. Por isso, nesse domingo, eu queria orar por nós nessa hora, para que a gente entendesse a nossa nova identidade. Você é santo porque você foi criado por Deus. Mas e se me xingaram? Xingaram Jesus. Viraram para Jesus e falaram: você é endemoniado, para com isso. Jesus, o filho do teu filho, é chamado de endemoniado. Então, se te chamar de endemoniado, se te chamar de qualquer coisa que seja, não dê ouvidos para eles, porque eles vão questionar a sua identidade. O Senhor te chama de filho e filha, acabou. Isso nos basta. Nós nos assentamos à mesa com o nosso Pai Celestial. Na glória futura estaremos com Ele para todos sempre. Enquanto nessa terra somos chamados para vivermos como Ele é. Irmãos, o mundo precisa do testemunho. O mundo precisa saber que nós somos santos e separados. Por isso, quando vierem algumas coisas, você diz: olha, a minha identidade não permite essa coisa. Às vezes a gente brincava, falava para a gente: vamos tomar isso, fazer aquilo outro. Toda a gente brincava, né? A minha religião não permite. A gente sempre brincava com isso, mas eu queria substituir. Não é a nossa religião não permite, é a minha identidade. Isso não compreende quem eu sou, me desculpe. Não faça esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque eu entendo que eu fui criado em Deus e separado para viver e manifestar o nome dele. Isso não é muito de acordo com a minha nova natureza.
Aí, irmão, não tem questão de religião, se a gente é uma igreja batista ou não, se a gente é ou deixou de ser, mas quem nós somos. Deixa Deus fixar a sua nova identidade. Guarde isso no seu coração. Você precisa repetir comigo: eu não sou comum, eu sou filho de Deus. Pronto. É isso que você precisa entender em todo o tempo. Veio alguma coisa para fazer, você diz: isso é alguma coisa que um santo faria ou não. Porque se o santo pode fazer, tudo bem. Aí, irmãos, não é questão de fazer, mas é a questão de novo da nossa identidade. E Deus quer firmar e confirmar isso na sua vida. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos bendizer o Senhor, porque o Senhor tem trazido para nós uma palavra para confirmar e afirmar a nossa identidade. Senhor, quando nós falamos sobre identidade, nós dizemos que nós temos um Pai, assim como nós mostramos a nossa carteira de identidade, e nela consta uma filiação. Lá diz que eu sou o filho do meu pai e da minha mãe, consta lá o nome deles. Quando falamos sobre identidade, a tua palavra está nos dizendo que nós carregamos uma herança de uma identidade. Por isso eu quero orar agora em nome de Jesus, derrubando por terra todos os argumentos das trevas, tudo aquilo que o diabo muitas vezes tem levantado, mentido e soprado nos nossos ouvidos, tentando descaracterizar quem nós somos. Senhor, nada muda a filiação, e porque somos filhos do Senhor, fomos separados desse mundo para vivermos e manifestarmos a tua glória, para vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem. Pai, o Senhor está dizendo para nós não somos comuns, nós somos separados, somos agora propriedade exclusiva do Senhor, chamados para viver rompendo com toda essa coisa que o mundo tem colocado sobre nós, rompemos com padrões, com comportamentos, e muitas vezes, Senhor, vem uma pressão sobre nós para agirmos como pessoas comuns. Nós queremos romper com isso na autoridade do nome de Jesus, e nós queremos trazer sobre nós essa revelação de que temos uma identidade, de que santidade não é comportamento, santidade é identidade. E em nome de Jesus, nos firmamos no Senhor, na nossa nova identidade, e queremos viver assim para glorificar o Teu nome. Senhor, seremos santos em casa, seremos santos na escola, seremos santos no trabalho, seremos santos quando estivermos sozinhos e ninguém estiver ao nosso lado, seremos santos em uma multidão que muitas vezes se comporta de uma forma desregrada. Nós seremos santos em todo e qualquer lugar, porque o Senhor nos separou, não somos comuns, somos Teus, Pai, propriedade exclusiva para vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, solidifica esse conceito na nossa vida, de que fomos chamados, escolhidos, geração eleita, nação santa, sacerdócio real, para proclamarmos as Tuas grandezas. Senhor, nós queremos Te adorar e bendizer o Senhor, porque o Senhor tem reafirmado constantemente isso na nossa vida, e dessa forma queremos viver para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, guarde isso. Quem eu sou? Eu sou santo. Não queira menos do que a Bíblia diz que nós devemos ser. Amém? E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus seja sobre todos nós e sobre todo o povo santo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Feliz Dia das Mães e das Mamães. Graça e paz. Viva essa realidade. Desfrute do amor da sua nova identidade. Deus te abençoe.